Essa é a parte 2 do estudo. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo relacionado. E você percebe que essa expressão tempos, tempos e metade de um tempo, olha que interessante, ela vai aparecer em Daniel capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, mais ou menos, que vai dizer que o chifre pequeno vai se levantar, vai fazer guerra contra os santos e diz que vai mudar os tempos e a lei durante tempos, tempos e metade de um tempo. Mas depois vai vir o quê? Deus vai castigar ele, vai tirar o domínio dele. Então, quando você vê essa expressão tempos, tempos e metade de um tempo, você está vendo que lá em Daniel fala-se da perseguição aos santos, perfeito? Mas quando você olha aqui no deserto, está mostrando o sustento. Por quê? Porque nós temos que entender que esses daqui fala daqueles que vão ser protegidos por Deus. Contudo, a gente vai ver que tem outras pessoas que sim, elas vão ser destruídas, vão ser mortas pelo anticristo, que ele vai ter autoridade de quê? De batalhar e vencer elas. Mas este povo aqui vai estar sendo protegido por Deus. Para quê? Para que haja um remanescente vivo na vinda de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer assim que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então você vê que Deus ele vai preparar um lugar. E nesse lugar o próprio Deus vai sustentar essa mulher. E aí nós vamos ver que aquela falácia de algumas pessoas que dizem que nós temos que começar a estocar alimento, guardar comida para a grande tribulação, isso passa a ser uma falácia. Por quê? Aí eu te pergunto. O quê? O lugar é preparado pelos homens ou é preparado por Deus? É preparado pelo próprio Deus. Então nós vamos ver nesse estudo daqui um pouco que por causa de Deus, por causa do Espírito que vai estar nos homens, o próprio Deus vai estar provendo esse sustento. Assim como no deserto caiu o maná e Deus fez brotar água das fontes, isso vai estar acontecendo nesse lugar preparado aqui por Deus. Amém, perfeito. Olha aqui, o que diz Isaías 41, dos versos 17 a 20. Vamos ler a palavra, irmãos. Olha aqui. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há. A gente parando para aqui, a gente dando uma pausa aqui, a gente tem que lembrar do contexto. Aqui é o contexto da igreja fugindo. Antes disso já aconteceram calamidades e atrocidades no planeta Terra. 4 trombetas já caíram, irmãos. Dentre elas, a terça parte do sol está ferida, a lua não dá mais o brilho, a parte verde da terra está assolada na sua terça parte, o mar também, e as águas se tornaram absinto. Não há água para se beber. Parou de chover também. E parou de chover porque as testemunhas profetizaram e deu-lhes autoridade de trancar o céu por 3 anos e meio, Apocalipse 7. Então, se você lembrar disso tudo, você vai ver que nesse contexto agora, olha só o que diz: os aflitos necessitados buscam águas. Ou seja, o mundo como um todo. E não as há, porque ou secaram ou se tornaram amargosas, absinto. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rio nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Então olha que interessante esse contexto aqui. Enquanto o mundo todo vai estar o quê? Com sede, com a língua seca, como fala aqui, Deus vai levar o povo para o deserto e lá ele vai o quê? Produzir todas essas coisas, ele vai fazer que apareça água, vai fazer aparecer plantas no deserto para o povo se alimentar e tomar água. E o interessante é que o texto ele vai dar uma relação aqui para mostrar o que significa esse deserto e essa fuga. Porque a gente costuma ver um deserto literal, Mas nós temos que pensar que não é em todo mundo que tem deserto. Então a expressão deserto, ela significa o quê? A provisão de Deus, mas ao mesmo tempo ela também significa você estar afastado do mundo. E não é em todo lugar do mundo que tem um deserto. Porém diz assim, olha só: abrirei os rios nos altos desnudos, ou seja, acima das montanhas, fontes nos meios dos vales, ou seja, aquele lugar mais profundos. Mais profundos, Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto, etc, etc. Então você vê que Deus vai estar promovendo essas coisas que são milagrosas em lugares ermos. Em lugares ermos, em lugares afastados.
Então não quer dizer que todo mundo vai para o deserto, mas vai haver sim um momento de uma fuga, onde essas pessoas vão ser levadas para esse lugar, e quando elas forem levadas para este lugar, o próprio Deus vai prover para ela. Você vê aqui que o Deus vai abrir as fontes, vai fazer com que nasçam plantas, então isso não vem do homem. Mas no próximo texto vai dar uma pista para nós que vai dizer assim, Isaías 32, do verso 15 a verso 16. Diz assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Posso só explicar essa parte? Claro. Então você vê que é o seguinte, nós vamos ver que nos últimos dias vai haver o quê? Esse derramar do Espírito sobre a igreja. E o derramar do Espírito sobre a igreja significa que a igreja passa a ser o quê? Fonte de água viva. Claro que no contexto espiritual, né? Então, quando essas pessoas que estão cheias do Espírito, irmãos, eles são levados até para o deserto, é como se Deus estivesse levando fontes de água viva para o deserto. E por causa dessa água viva que vai estar saindo do povo, no deserto, é deles que vai o quê? Começar a brotar plantas, frutos, porque eles vão ser o portador dessas águas vivas. É claro que no contexto espiritual, né? Mas, ou seja, porque por meio deles, Deus vai estar fazendo prodígios e sinais no deserto para que o quê? Que nasçam plantas, sai água da pedra, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque esse sustento vem do próprio Deus, que por meio do seu Espírito vai agir nos seus servos e vai fazer esses milagres no deserto. Amém. Exatamente como acontecia no Êxodo, irmãos. Só que com os sinais e prodígios não manifestados por homens, mas espontaneamente por Deus, aqui vai ser manifestado por Deus, mas falado pelos homens, profetizado por homens que estão cheios do Espírito de Deus. Semelhante ao que aconteceu com Moisés e Arão, que Moisés, Deus falava para Moisés, e Moisés, ele fazia os sinais através do poder de Deus. Amém. Então, entendido, irmãos? Você vê que é uma coisa miraculosa, é Deus fazendo através dos seus filhos no deserto. Não é uma coisa forçosa, feita por mãos de homem, que você faz previamente, preparando você mesmo um lugar para você mesmo ir, fugindo da tribulação. Deus não está preocupado com isso. Deus vai dar esse escape. Ele vai fazer isso. Entende? E ele vai prover. Da mesma forma como ele tirou o povo do Egito, e eles saíram dali, e muitas das vezes pensavam que, por que tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer aqui no meio dessa sequidão, no meio daqui onde a gente não tem nada para comer, nada para beber, e ele fazia milagres e prodígios lá? Da mesma forma vai ser no deserto, quando o povo santo estiver fugindo do abominável. Então, olha lá, vamos ver mais coisas paralelas às coisas que acontecerão no fim e que aconteciam no princípio, lá no Êxodo. Olha aqui, a água da rocha. Moisés, no livro de Êxodo, diz assim, no capítulo 17, versos 5 e 6. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E a pedra se feriu e o povo bebeu água. Não é uma coisa miraculosa? Não é sinais e prodígios feitos pelo Espírito de Deus que agia sobre Moisés? Sim. E essa pedra espiritual? Essa pedra espiritual, Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 10, verso 1 a 4, e diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então você percebe o seguinte, irmão, que a gente sabe que a igreja ela foi levada para o deserto, perfeito? É claro que é uma parte da igreja que está falando, mas nós vamos ler que Apocalipse 13, nós vamos perceber que a descendência da mulher, né, a besta vai sair atrás dela. Por quê? Porque o diabo vai tentar destruir a mulher e por Deus levar a mulher para o deserto, ela vai ficar protegida. Nós vamos ver que Deus ele vai o quê? Mostrar em Apocalipse que sim, né, outra parte do povo vai estar sendo perseguida e essa parte do povo vai estar chamado de descendência, tá? Então eu falei um pouco disso naquele vídeo chamado As Dores de Raquel, tá? Que é a continuação, que esse aqui é a continuação, tanto que eu falei que eu faria a continuação na casa do Pedro, tá?
Mas você vê que a igreja, o povo vai ter que fazer alguma coisa no deserto. E aí você vai ter que olhar para quê? Para exemplos que estão na palavra, e você vai ter que olhar para onde? Você vai ter que olhar para tipologias e palavras que estão nos profetas. A igreja não vai para o deserto para simplesmente ficar parada lá, mas ela vai ter um papel no deserto. E esse papel vai ser o quê? Preparar o povo que não está no deserto e também o povo que está no deserto. E vai dizer assim, preste atenção, tá? Aí você vai ter que lembrar daquele estudo que eu, o irmão Pedro e o Luiz fizemos, que falava da chave de Davi, que abria as portas, tá? E olha o que vai começar dizendo esse texto aqui. Isaías 62, do verso 10 ao verso 11. Passai pelas portas, passai, né? Então você vê que está dizendo, passai pelas portas. Por quê? Lembra de... É Filadélfia, né? Eu vou ler aqui, eu tô com o texto aqui para você. Ele abriu Filadélfia. Eu vou ler aqui o texto só para vocês recapitularem e saber que porta é essa que eles estão passando, o Deus está mandando eles passarem. Carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, versos 7 e 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aí o povo vai passar por esta porta, o povo está fugindo, enfraquecido, passou por grandes coisas, grandes catástrofes, já na primeira metade da semana, viu a sua parentela, seus amigos, seus irmãos em Cristo sendo perseguidos e até dispostos a dar a própria vida por esses que estão fugindo, estão cansados, enfraquecidos. Por isso ele fala, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ainda diz assim, botei para ti uma porta aberta, porque tens pouca força. Está cansado. E aí você percebe que aqui está dizendo que é o seguinte, que como eles guardaram a palavra da perseverança do Senhor, então Deus também guardará eles da hora da provação. Amém. E o que é essa hora? É a perseguição do anticristo 66. Então esse povo vai estar longe disso, vai estar indo para o deserto, mas outros vão estar nesse contexto. Então você percebe que essa porta que está sendo aberta é essa aqui que vai levar eles para onde? Para o deserto. E aí ele continua. Passai pelas portas, abrindo como? Com a chave de Davi. Preparai o caminho para o povo, aterrai a estrada, limpai-a de pedras, arvorai uma bandeira aos povos, né? Eis que o Senhor fez ouvir a sua voz, ou seja, trombetas. Até a extremidade da terra, né? Então você vai ver que Apocalipse que tem uma águia que vai voar no céu e vai pregar o evangelho eterno a toda a criatura, povo, língua e nação. Por isso que aqui diz assim, limpai as pedras e arvorai os povos, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Olha só, falando do contexto da vinda. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Então o que ele está dizendo aqui? Que o povo está sendo levado para o deserto. A porta para o deserto, que é o escape, está sendo aberta. O povo está sendo protegido da serpente. E agora eles vão o quê? Ir para esse deserto. E aí vai dizer assim, que o Senhor fez ouvir a sua voz em toda a terra. Ou seja, as trombetas que vão estar tocando, né? E eles vão estar dizendo, o Senhor vem. Falta pouco para o Senhor vir e ele vai vir com a sua recompensa. É o mesmo que dizer que está em Apocalipse. Né? Temei o seu nome e dai glória ao seu nome, porque é chegado a hora do seu juízo, quando ele vai dar o galardão para os seus servos e julgar o mundo. O legal também é que você pode ver, olha o que ele fala. Preparai o caminho ao povo. Aterrai a estrada, limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos, preparando o caminho. O povo está preparando o caminho para o Senhor. E aí, se você parar para analisar o lado espiritual disso, óbvio que o Senhor, como João Batista fez isso também no tempo de Jesus, ele preparou o caminho para o Senhor, mas como ele preparou o caminho para o Senhor? Ele preparou o caminho para o Senhor batizando aqueles homens pelo arrependimento. E ali ele já estava fazendo o que Jesus mais perfeitamente faria logo à frente. Mas ele estava preparando, endireitando as veredas daquele povo para receber o Messias, que estava ali na frente deles. Da mesma forma, na sua segunda vinda, o povo de Deus vai ter que preparar o caminho para o próprio povo. Esse povo está indo para o deserto, irmãos, para ser exortado por Deus, admoestado, para ser forjado, preparado para a vinda do seu rei.
É isso que ele está falando. Aterrai as estradas, limpai as pedras, arvorai as bandeiras aos povos, se preparem, anunciem, porque o rei está chegando. O Senhor vai fazer isso ser ouvido nos 4 cantos da terra. E aí ele virá. E aí fala assim, olha só que legal, falando do deserto, né? E esse texto é utilizado para João Batista lá, mas ele também é utilizado para o final, tá? Que diz assim, vós que clama aonde? No deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, e todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, esse toda a carne verá é a mesma coisa que tem Apocalipse, que diz que todo o olho verá Cristo vindo. E o interessante é que João Batista ele pregava assim, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No contexto de João Batista, ele estava preparando Cristo, ele estava falando de Cristo para quê? Que Cristo ia morrer na cruz. Mas nesse contexto do futuro, essa expressão tira o pecado do mundo, ela vai se concretizar de forma plena. Por quê? Porque está falando das 70 semanas. Que quando as 70 semanas se cumprir, o que vai acontecer? Vai ser desfeita a iniquidade, vai cessar a transgressão, ou seja, o pecado de fato vai ser tirado do mundo, né? A primeira parte acontece a nossa expiação em Cristo, num sentido de que você agora foi justificado do pecado, mas a segunda parte é quando você é transformado e aí sim o pecado vai ser tirado da sua vida. Então isso é o que? A completude das 70 semanas. Então do mesmo modo quando João Batista pregou no passado, né? O povo vai estar pregando a mesma coisa no futuro, aonde? No deserto. No deserto. O interessante é que João Batista, ele falava assim, ó, uma das premissas da fala de João Batista era arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E isso vai ser falado do deserto também, irmão. Porque o reino de Deus vai estar próximo. A pedra vai bater na estátua, porque você vai ver que tem uma estátua lá levantada, isso. O povo fugindo da estátua, que no caso é a imagem da besta, e vai vir a pedra e vai destruir aquela imagem. Amém. É a unção de Elias, irmãos. Amém. Das 2 testemunhas. Certo? Então, você vê que aqui está sendo... O povo no deserto, ele vai clamar, ele vai falar, e isso vai funcionar em forma de trombetas, de anúncio. Se você olhar as 3 últimas trombetas, os 3 últimos ais, são proferidos do deserto. Aquelas 4 vozes de Apocalipse 14... o povo no deserto clamando e falando e anunciando. Aquilo ali é uma sinopse das 3 últimas trombetas. Todo o quadro das 3 últimas trombetas, e ainda pega um pouquinho da quinta trombeta, da quarta trombeta, da quinta, quando falo das almas dos decapitados, que é a quinta trombeta, é isso? É na metade da semana. É na metade da semana. Ali naquelas vozes, em Apocalipse, a gente vai ler esse contexto, ali anuncia a queda da Babilônia, a ira de Deus, a vingança de Deus sobre o povo da besta, o consolo dos santos na ressurreição. A parte 3 e a parte 4 desse estudo tá lá no meu canal, no canal ID. Dá um pulo lá e a gente continua.